capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 6. Hoje nós vamos tentar ser um pouquinho mais objetivos no estudo desse texto, para nós ganharmos um pouco de tempo. E o assunto é indócil. Então, passar rápido acabará sendo bom para nós. O livro de Eclesiastes nós estamos estudando já há algum tempo, e ele tem essa característica de trazer para nós reflexões sobre assuntos dos quais nós tentamos fugir, de nos fazer encarar perspectivas que são reais na nossa vida, mas são duras de serem encaradas. E hoje é mais uma dessas reflexões, mais uma dessas porções de Eclesiastes que mexe conosco e nos faz encarar coisas difíceis. Leamos com fé a palavra do Senhor, pois é somente pela fé que podemos crer, e somente pela fé também podemos aprender o que ela nos ensina. Eclesiastes 3, a partir do versículo 16 até o capítulo 4, versículo 6. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça a maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Oremos mais uma vez. Senhor, ajude-nos, ó Pai, a extrair aquilo que é principal nesta passagem, e que esta mensagem, ó Deus, traga reflexão ao nosso coração, temor e prudência diante do Senhor. Que essa mensagem também nos remeta à esperança gloriosa que temos em Ti, de que um dia, ó Deus, todo esse mal passará. Em nome de Jesus, amém. Pó, esta é a palavra principal do texto. Pó. Todos viemos do pó e todos ao pó voltaremos. Mas existem fatos singulares a respeito do pó. Pó é uma coisa que sempre está lá, já perceberam isso? Eu queria falar sobre limpeza de casa. Você que já limpou uma casa, você sabe muito bem, porque você acaba de limpar e você, em alguns minutos depois, você começa a ver o pó caindo de algum lugar que ninguém sabe explicar aonde, e o pó volta para lá, e você limpa de novo e o pó está lá. E você limpa ou manda alguém limpar e chega à tarde em casa e passa a mão em cima da geladeira e o pó está lá. E por mais limpa que seja a sua casa,
Eu procurei ver se a Silmara estava ali em cima, porque a Silmara é uma mulher que tem uma casa extremamente limpa. Por mais limpa que seja a sua casa, não há como você fechar as brechas, o pó entra. Eu já tentei. Quando eu estava fazendo seminário, eu era um pouquinho mais neurótico com limpeza. E então eu tentava, lá em Campo Belo, fechar as gretas de um apartamento, porque vinha um pó preto para dentro do apartamento onde eu morava. E eu ficava extremamente indignado com aquele pó, porque eu saí de Rondônia, uma terra cheia de pó amarelo, pó de terra, e quando eu vim morar em São Paulo, eu falei, estou livre, finalmente estou livre do pó. E para minha surpresa, só mudou a cor, porque o pó continuava lá. E em qualquer canto da terra que você vá, não há como deter o pó. E embora talvez você nunca deu muita atenção, a não ser a preocupação de ver sua casa limpa com pó, mas há algo muito importante no pó. Sabe o que esse pó, que não tem como me livrar dele, diz para mim e para você todos os dias? Um dia você vai fazer parte de mim. É isso que esse pó diz para nós. Esse pó que insistentemente entra na sua casa, ele não está lá por um acaso. Ele está lá para lembrar você e para me lembrar de que do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. E é disso que o pregador está falando. Salomão está esfregando essa verdade no nosso rosto. Ele examinou até aqui, nós já vimos, tudo aquilo que nós tentamos usar para nos dar prazer. E ele sempre chegou à mesma conclusão e nos leva a chegar à mesma conclusão. Tudo isso é ilusão, é vapor, é correr atrás do vento. E aí ele começa o versículo 16 dizendo, vi ainda outra coisa. E aí ele passa a falar de uma outra observação, não mais de alguma coisa que eu tenha buscado para me trazer prazer, mas ele passa a falar de algumas coisas que são inevitáveis na nossa vida, com as quais nós lidamos o tempo inteiro, mas poucas vezes nós paramos para ver o que elas significam. E aqui ele vai nos mostrar que o pó está em toda a terra. Esse pó é a marca mortal do pecado. E nesse pó, um dia, ou desse pó, um dia, todos nós vamos fazer parte. O pó é a marca mortal que o pecado deixou nesse mundo. E desse pó, um dia nós também faremos parte. É isso que ele está dizendo aqui. E então, ele divide isso pelo menos em três aspectos. O primeiro deles é, o pó é inevitável. O pó é inevitável. O pó é a marca da maldade no mundo. O pó é a marca da corrupção no mundo. É a marca da deteriorização. O pó significa que tudo nesse mundo está sendo destruído. Tudo nesse mundo está sendo desfeito. Tudo nesse mundo está se corrompendo. E para mostrar isso, ele começa falando a respeito da justiça e do juízo. Ele diz, olha, no mundo reina a maldade. E não é só na época dele. Na nossa época continua reinando a maldade. E onde deveria haver justiça, o que há é mais maldade ainda. E então talvez ele estivesse pensando que no mundo civilizado, onde as pessoas parecem ser melhores, é exatamente nesse mundo que mais maldade ainda acontece. Salomão não está citando nenhum caso aqui do seu tempo, mas eu posso citar para vocês caso do nosso tempo. Nós estamos vendo a televisão procurando e tentando, através de investigações, a polícia, apoiando a polícia, os jornalistas, descobrir como é que um pai, uma madrasta e uma assistente social matam uma criança com injeção letal. Detalhe, o próprio filho. E esse não é o primeiro crime envolvendo pais que matam filhos. Nós estamos vendo isso o tempo inteiro. Nós estamos sendo criticados pela imprensa mundial, porque o nosso país é um país que está à beira de uma explosão, é uma bomba relógio. Nós estamos à beira de uma guerra civil. Se você olhar só para o Rio de Janeiro, essa é a impressão que dá. Nós estamos mergulhados em corrupção, em cima de corrupção, haja vista as inúmeras denúncias que são feitas, especialmente agora relacionadas com os gastos com a Copa. Se você pensar em política, então aí nem se fala. Nós temos políticos maus e injustos, corruptos, que estão dilapidando o patrimônio do nosso país. Mas eu não preciso ficar falando sobre isso, porque todos vocês já ouviram. E o que Salomão está dizendo, isso é pó. E quando eu olho para o pó que suja a minha casa, eu devo lembrar, é isso aí. A injustiça da praça, a injustiça da cidade, a violência, a corrupção, termina aqui, no pó que cobre a minha casa.
porque isso tudo é a marca do homem que caminha do seu estado de vida para o estado de morte. Isso tudo é resultado do que tem acontecido com a vida humana, porque o homem simplesmente se voltou contra Deus, Deus o penalizou com a morte, e o resultado disso é que a partir daí nós fomos nos degradando, nós fomos nos corrompendo, e nós fomos nos autodestruindo em todos os aspectos. E no final das contas, todos nós voltaremos ao pó, porque de lá viemos e para lá voltaremos. O versículo 18 ele fala: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. E um segundo aspecto então que ele está falando é o seguinte: este pó que é inevitável, que é resultado do estado do mundo hoje, é também uma prova de que todos nós não poderemos adiar a data que temos para voltar ao pó. Ou seja, deste pó que é marca da maldade, nós também um dia faremos parte, porque nós também estamos morrendo. E ele disse: é inevitável, não pense você que o que acontece com os animais não acontecerá com você. Os animais têm um dia para nascer, e eles têm um dia para morrer, e vocês também. Nós não somos em nada melhores do que eles. E talvez um evolucionista ou um naturalista ficaria muito contente com essas frases. Se ele não ler o resto de Eclesiastes, ele vai ficar extremamente contente. Ele está dizendo: está aí a prova, homens e animais são iguais. Mas o que o pregador está tensionando fazer não é igualar os homens aos animais no sentido de que eles foram criados para o mesmo propósito, mas igualar vida e morte de homens e animais como consequência do estado de queda que nós vivemos. No estado de queda em que nós vivemos, a nossa vida foi reduzida a um percurso mínimo, e todos nós temos uma data para nascer e uma data para morrer, e morte para nós significa voltar ao pó, assim como para os animais. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês já viram um animal secar na beirada da estrada, vocês também vão secar debaixo da terra. E por isso eu disse que essa reflexão é uma reflexão dura. Nós não gostamos de considerá-la enquanto nós estamos vivos. Durante algumas horas no dia em que nós participamos do velório de alguém, nós pensamos nessas coisas, mas depois nós esquecemos delas. Mas aqui o pregador está falando: não esqueça disso, pense nisso. Porque tudo na vida, nesta vida que está fadada a levar o homem de volta ao pó, tudo nessa vida não passa de vaidade. Ele vai usar o exemplo do trabalho que ele tratou no capítulo anterior, mas ele vai dizer o seguinte: se você olhar lá no capítulo 4, o versículo 4, você vai dizer: os homens trabalham muito. Trabalham muito para quê? Trabalham muito por inveja. Porque por mais honesto e íntegro que você seja na sua busca de recursos, no fundo, o que move o coração de todos os homens é a inveja. Talvez não seja aquela inveja doentia, e nós temos nomes bonitos para dar para a inveja que não é doentia, é uma ambição bonita. É alguém forte, é alguém convicto. Mas no fundo nós trabalhamos muito, porque nós vimos alguém, um irmão nosso, com algumas coisas, e nós falamos: um dia eu vou ter isso também. Eu não quero o que é dele, e aí você deixa de ser um invejoso. Eu quero apenas construir alguma coisa parecida com o que ele fez. E Salomão vai acabar com esse esmalte que nós passamos em tudo, e vai dizer: no fundo isso tudo é inveja. No fundo o que move todos nós é o desejo de fazermos alguma coisa semelhante ao que alguém já fez. Isso é inveja. Ele vai tirar todos os nossos fricotes e os nossos enfeites para a vida e vai dizer: encare a realidade. A nossa vida está repleta de maldade do começo ao fim. Tudo que nós fazemos olhando para os outros. Poucas vezes na vida nós fazemos alguma coisa olhando para o Criador. E debaixo do sol tudo é corrupção, tudo é destruição. E por mais honesto que você seja, há uma grande dose de corrupção ainda assim dentro do seu coração, dentro do coração de todos nós. Por mais honestos que nós sejamos, por mais íntegros que nós sejamos, dentro de nós reside uma maldade que é absolutamente parte essencial da nossa vida, porque nós caímos lá no Éden. E então no fundo, todos nós fazemos coisas por interesses pessoais. E no fundo, por trás desses interesses pessoais, existe inveja e existe maldade. E então ele está dizendo: e isso é a prova de que um dia nós vamos para o pó também. Porque o mesmo mal que tocou tudo na criação, tocou o homem. E por causa desse mal, todos nós caminhamos para o fim.
Então, o pó não só é uma marca da maldade que invadiu essa terra, mas o pó também é uma prova de que esta maldade invadiu a minha vida e um dia eu vou voltar para lá. Um dia, voltando aí desse exemplo que eu usei para vocês, um dia eu estava nessa minha luta tentando acabar com o pó, e eu saí dessa neurose, depois de alguns anos. Graças a Deus, Deus me livrou dessa, era uma neurose minha com limpeza. E um dia eu fiquei com muito nojo, porque um colega meu, muito sarcasticamente, ele viu aquele pó, e eu tentando descobrir de onde vinha o pó, e ele estava estudando Eclesiastes, e ele falou assim: viu, não há como você impedir o pó. Eu falei: por quê? Porque nós estamos aqui. Você sabia, e daí ele veio com dados da revista super interessante, você sabia que a maior parte do pó que existe dentro da casa é pó de gente? Eu falei: como assim pó de gente? Pó de gente é pó da sua pele, é pedacinho, micro pedaço de cabelo que vai quebrando, é pó de unha, é pó de partículas que saem como gotículas da sua boca e depois elas secam e viram areia. É pó de gente. Então, enquanto a gente estiver morando aqui, vai ter pó. E eu fiquei com um nojo terrível de pó a partir daí, muito mais do que eu tinha antes, porque quando eu enfrentava o pó da poeira lá de Rondônia, eu era um pó mais higiênico, mas agora que eu estava limpando o pó de gente, eu estava com muito nojo. As pessoas têm coisas malucas que elas fazem com isso. Recentemente eu vi numa revista uma empresa norte-americana que propõe cremar a pessoa depois que ela morre, pegar o pó para produzir um disco de vinil, e daí colocar no disco as músicas prediletas da pessoa que morreu, e você pode levar o disco para casa e ouvir várias vezes. Isso é terrível, embora alguns de vocês riram, então acho que vocês gostaram da ideia. Mas a gente não pode evitar uma coisa: nós viemos do pó, e por causa da maldade que tomou a nossa vida, nós voltaremos. Mas há uma notícia boa no texto. Quando o autor de Eclesiastes, ele tira todas as nossas esperanças nessa vida aqui, ele está na realidade construindo algo para frente, que é a conclusão que ele vai fazer no final do livro. Mas eu tenho sempre que adiantar essa conclusão, porque ele vai dizer que se há algum sentido na vida, se há alguma esperança na vida, ela não está abaixo do sol, ela está acima do sol. Essa vida abaixo do sol é essa vida sim, onde o nosso viver foi reduzido à vida de animais, o nosso viver foi reduzido a uma vida que começa com pó e termina com pó, e não há esperança aqui debaixo do sol. Mas os homens não podem observar acima do sol, mas Deus pode mostrar aos homens o que há acima do sol, e Deus nos mostra isso pela sua palavra. E o autor de Eclesiastes, ele vai de forma maestral nos conduzir à desesperança em relação à vida debaixo do sol, e a colocar todas as nossas esperanças no Criador que está acima do sol, porque esse Criador, ele nos oferece uma esperança viva, e a esperança que um dia ele vai limpar dessa terra todo o pó que a estraga. Um dia ele vai fazer essa terra nova. Ele vai fazer como você faz na sua casa quando você cansa de varrer o pó. Ele vai pegar vários baldes de água e vai jogar, e vai lavar, e vai limpar. E se tem alguma coisa velha, ele vai reformar. Ele vai tirar aquele móvel cheio de cupim que fica jogando pó lá, ele vai tirar fora. Se tem gente colocando poeira, ele vai tirar essa gente, vai transformar o corpo dela para que ela não vire mais pó. E então o autor de Eclesiastes me remete a uma última realidade. Que realidade é essa? Aqui não tem esperança. A vida é ruim para quem está vivo, a vida é ruim para quem já morreu, e a vida é mais ruim ainda para quem ainda vai nascer, porque vai ter que enfrentar tudo isso. Debaixo do sol não tem esperança. Mas lá no capítulo 12 ele fala: lembra-te do teu Criador. Lembra-te do teu Criador. Por quê? Porque no teu Criador há esperança, porque no teu Criador há vida. Se existe alguma coisa sábia que o homem pode fazer em vida, é andar nos caminhos do Senhor, e é temer ao Senhor, porque o Senhor tem uma proposta de renovação e de transformação para a vida. E o autor de Eclesiastes sempre tensiona isso conosco. Tire a sua esperança dos seus negócios, tire a sua esperança da sua saúde, da sua academia que te promete que você vai viver mais porque você pratica esporte. Tire a sua esperança da comida que você come. Tire a sua esperança das pessoas ao seu redor, do seu médico. Tire a sua esperança das coisas. Coloque a sua esperança naquele que está acima do sol, porque Ele é o único que pode te fazer, e Ele é o único que pode te refazer.
Ele é o único que pode te dar vida, e Ele é o único que pode te recuperar da morte. E então, quando Salomão me faz olhar para a morte e para o pó, ele quer exatamente que eu perca a esperança com essa vida, porque essa vida, como ele termina o versículo 6, dizendo: tanto para o que trabalha muito, quanto para o preguiçoso, não passa de correr atrás do vento. É tudo vaidade. Tudo começou bem, mas vai terminar muito mal aqui. Mas você pode lembrar do seu Criador, tanto nos dias da sua mocidade, você veja lá no último capítulo, quanto nos dias da sua velhice. Lembra do teu Criador, porque Ele tem para você uma vida nova, uma proposta nova. Ele tem para você a esperança de que um dia, quando você virar pó, o seu espírito voltará para Deus, e em Deus Ele achará descanso. E depois que Deus tiver feito todas as coisas que Ele planejou fazer debaixo do sol, Ele vai devolver a você um corpo, como diz em Apocalipse, um corpo como o corpo de Cristo, um corpo glorificado. Aí sim, aí nós vamos ficar livres do pó que infecta toda a nossa vida, do qual nós um dia faremos parte. Nesta vida, a única esperança que o homem tem de fato é que um dia ele vire pó e seja usado num canteiro, e talvez nasça uma flor bonitinha dele. É a coisa mais bonita que você consegue ser aqui debaixo do sol. Mas para aqueles que creem em Deus, há uma esperança gloriosa. Um dia Deus vai reformar essa terra, livrá-la desse pó marca da maldade, e vai fazer novas todas as coisas. Se você crer em Deus e confiar nele, como a palavra do Senhor nos ensina, você fará parte deste povo transformado, você fará parte dessa nova história, você fará parte deste mundo novo. Meu desejo, irmãos, é que nós observemos isso. A função sempre de Salomão é desarraigar você do que te faz apaixonado por esse mundo debaixo do sol. Não há nada de bom e de gostoso debaixo desse sol. Debaixo desse sol há maldade, injustiça, pecado, a falta de esperança. Nós devemos trabalhar para o Senhor, para a glória do Senhor, não para buscar simplesmente o nosso conforto. Nós devemos trabalhar acima de tudo para o Senhor, servindo naquilo que Ele nos desafiou a fazer. Mas nós devemos colocar os nossos olhos em Deus, lembrando que debaixo do sol nós vamos todos para o pó, mas há uma esperança para nós em Deus. Lembre disso. O pó está por todos os lugares para marcar e para anunciar que o mal tomou conta da nossa terra. Desse pó, todos nós estamos condenados a fazer parte um dia. Mas para aqueles que creem no Criador e confiam e esperam nele, há a convicção e a certeza de que há muito mais do que pó aguardando por mim. Há um corpo transformado, vivo e novo, como o corpo de Cristo, do qual eu vou habitar e eu vou morar por toda a eternidade, numa terra novinha, sem pó e sem sujeira. Creia em Deus, descanse no Senhor Jesus. Essa é a maior de todas as esperanças. Amém? Feche os seus olhos, nós vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, tire, ó Deus, as nossas raízes de amor e de paixão pelas coisas nessa vida debaixo do sol. Aqui, ó Deus, tudo caminha para o apodrecimento, para secar, para virar pó, pois esse foi o castigo que o Senhor declarou, ó Deus, contra esta terra e contra nós pelo mal que fizemos. Ó Deus, agora pela Tua misericórdia e graça, não porque merecemos qualquer coisa, mas por causa da Tua misericórdia e graça, faz os nossos olhos voltarem para o Senhor. Ó Deus, move os nossos corações das coisas terrenas para as coisas celestiais. Desvenda os céus, ó Deus, aos olhos da nossa alma, para que nós possamos amar as coisas do Senhor e buscar as coisas do Senhor, para que nós possamos amar ao Senhor e buscar ao Senhor, temer ao Senhor de todo o nosso coração e andar, ó Deus, nos Teus caminhos, confiados em Cristo e segurando na mão firme dEle, pois Ele é o nosso herói, é o nosso general, pois Ele venceu as nossas batalhas, pois Ele se entregou em nosso lugar. Que, ó Deus, segurando firmes nas mãos do Teu Filho Jesus, que graciosamente nos acolhe, nós possamos caminhar os nossos dias cumprindo nossa missão, mas com um coração cheio de esperança de que o nosso bem-estar, o nosso descanso e o nosso sossego não é aqui, mas é naquela pátria, ó Deus, que o Senhor tem preparada para nós, naquela nova terra, ó Deus, onde nós viveremos uma vida livre desse pó da maldade, livre desse pó da sujeira,
livre desse pó do pecado, do qual todos nós estamos afadados a conviver e nos tornar parte dele um dia. Ó Deus, enche o nosso coração de fé e de esperança, de que um dia, ó Deus, por conta daquilo que Cristo fez, todos nós teremos uma vida e uma perspectiva nova, num mundo novo, não esse mundo arruinado pelo pecado, mas um mundo novo debaixo do sol. Novo sol, o sol que é o Senhor Jesus. Ó Pai, até lá, dá-nos fé e esperança. Em nome de Jesus que oramos. Amém.